Você, eu deixei na conclusão, se tá nervoso se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre essa figura única, cara. Eu acho que é um dos meus favoritos, não em relação a sua competência extraordinária à frente do comando do nosso país, mas por ter uma trajetória política, eu diria, um tanto inusitada. Mas vamos começar falando sobre o senhor Jânio Quadros. Professor, é isso, era colega de profissão. Eu acho que ele nasceu fora do estado de São Paulo. Eu acho que o Jânio, ele é do norte fluminense, aqui do Rio de Janeiro, mas não tenho certeza. Mas eu sei que ele foi criado em São Paulo. Era um professor de português de escolas renomadas da capital de São Paulo, e por isso que ele sempre vai carregar um português, no mínimo, sofisticado. Tipo, uma vez perguntaram: senhor presidente, mas por que o senhor fez isso? E ele respondeu: filo porque quilo. Tipo, né? Fiz porque quis, não. Filo porque quilo. O Jânio, ele... E era muito grosso também, era um cara meio pavio curto, né? Uma vez ele estava bebendo uísque, e aí uma repórter chegou para ele e perguntou: senhor presidente, por que o senhor bebe? Aí, sabe, num tom meio crítico, né? E ele respondeu: bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comi-lo-ilo. Bebo porque é líquido, pô. Se fosse sólido, eu comia. Esse é o nível do Jânio. E aí, como é que um professor de português virou presidente do Brasil, cara? Bom, tudo começa em 45, final do Estado Novo, e aconteceram as eleições gerais, né? Eleições para todos os cargos. E o Jânio sempre foi um professor muito militante, falava muito de política e tal, não sei o que lá, e era muito querido pelos seus alunos. Então, os alunos ficavam perturbando ele: professor, se filia, faz campanha para vereador, o senhor tem todo jeito para conseguir e tal, não sei o que lá. E ele não falava: não é para mim, não gosto de ser político, tá. Conclusão: os alunos dele filiaram ele em um partido que ninguém conhecia, chamado PTN, Partido dos Trabalhadores Nacionais. Os alunos fizeram campanha e ele foi eleito suplente, quer dizer, ele não conseguiu ser eleito vereador, mas ele conseguiu ser eleito reserva de vereadores da Câmara de São Paulo. Em 46, quando assume o presidente Dutra, uma das primeiras atitudes do Dutra foi fechar o Partido Comunista Brasileiro. Quando ele fecha o PCB, todos os políticos do Partido Comunista são expulsos das câmaras, inclusive da Câmara de Vereadores de São Paulo. Ou seja, todos os suplentes foram convocados. E aí quem é o cara que vai ser eleito sem nunca ter saído de casa? Jânio Quadros, vereador de São Paulo. A partir daí começa uma campanha simplesmente meteórica. Por favor, Renan. O Jânio, cara, ele só terminou um mandato na vida dele, já na década de 80, quando ele foi governador de São Paulo, tá ligado? Porque ele foi 2 anos de vereador, depois 2 anos deputado, 2 anos senador, 2 anos prefeito, 2 anos governador, e vai ser eleito presidente da República. Uma coisa inegável ao Jânio Quadros é que ele tinha um feeling para perceber o apetite do eleitorado brasileiro. O Jânio Quadros, ele entendeu em 1960 que o governo do JK estava completamente contaminado pela corrupção, que os escândalos com a Constituição de Brasília, o superfaturamento, o desvio de verba pública, a massificação dessa informação, corrupção, na cabeça do brasileiro, fez com que a sociedade brasileira começasse a ter uma grande aversão mesmo a essa palavra corrupção, como se ela fosse o mal de todos os males da política brasileira. E aí ele pega essa onda, e aí ele se apresenta
como não corrupto, como salvador. E para ele ser o não corrupto, diante de um JK corrupto, ele vai ser tudo aquilo que o JK não era. Então, se o JK era um cara bonitão, boa pinta, tadinho, ele é feio pra danar. Se o JK andava de terno Armani, relógio Rolex, ele andava, meu irmão, todo amarrotado, com paletó pescando, como se tivesse acabado de sair de um coletivo, como se tivesse pegado o paletó emprestado com o irmão. Se o JK era médico, rico, ele é o professor pobre. Então, essa dicotomia, essa contradição. E ele é um populista nato, assim, é um cara que fala o que o povo quer ouvir. Então conservava, botava talco no ombro para fingir que tinha caspa. No meio do discurso, tava lá ele falando que vamos mudar no Brasil, daqui a pouco ele, aí ele desmaiava. Aí todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele levantava e falava assim, perdoe-me, faz muitas horas que não façam de jejum. Permitam-me apenas uma boquinha. Aí tirava do paletó um pão com mortadela. E comia o pão na frente da galera. Falava, pô, aí, tá vendo? Isso aí é fudido mesmo, entendeu? É da galera. E, cara, pegou. Pegou, virou uma febre. Ele aparecia sempre com essa vassoura na mão. O jungle, né? O jungle é foda, a selva. O jingle dele de campanha era... Como é que era? Varre, varre a vassourinha, varre, varre a bandalheira, vamos varrer a corrupção do Brasil e tal. E era um cara estranho, né, cara? Essa foto aqui, não, essa ele, tá vendo? Todo amassado, amarrotado, uma coisa bem caricata mesmo, bem, olha como é que eu sou do povo, não sei o quê. Uma coisa até meio forçada, né? Mas, enfim, naquela época encaixou bem. E essa foi uma foto que marcou muito a personalidade estranha de Jânio Quadros, né? E ele acaba se transformando em uma caricatura dele próprio, sabe? Tipo, o personagem conservador, exótico, grosseiro que ele cria, acaba sendo captado pela imprensa como uma forma de trabalhar sobre isso. Incrivelmente, o Jânio Quadros, ele foi apoiado pela UDN. Vamos lembrar quem é a UDN? A União Democrática Nacional do jornalista Carlos Lacerda, um dos grandes responsáveis pelo suicídio de Vargas. Lacerda, nesse momento, já não é mais jornalista. Ele já era governador do Rio de Janeiro, governador da Guanabara, entendeu? Um político importante, um político que pulou as etapas, né, de vereador, deputado, já foi direto para governador do estado. Então, assim, a imprensa, ciente de que o Lacerda era um direitista liberal, convicto, ligado com a burguesia, com o empresariado, com esse discurso do liberalismo, do capitalismo, e que seria, como é que eu posso dizer, arriscado para o Lacerda apoiar uma interrogação, apoiar uma incógnita. Ninguém sabe bem quem é o Jânio. Ele é de direita, ele é de esquerda, ele é de centro, o que ele é? Não sabe. Então existia uma brincadeira na época dizendo que a eleição do Jânio Quadros era a UDN de porre, como se a UDN tivesse completamente bêbada, beleza? Renan, por favor. Boa pergunta aí, hein? Quem é o vice de Jânio Quadros, já que as eleições, mais uma vez, eram feitas separadamente? O João Goulart. João Goulart, que é o mesmo vice do JK, que era o cara que dobrou o salário mínimo na época do Vargas como ministro do Trabalho. João Goulart é o cara que todo mundo gosta de falar que é comunista. Bom, quando o Jânio assume, ele começa a fazer medidas um tanto inusitadas e, sobretudo, conservadoras. Ele vai lá e proíbe o lança-perfume no carnaval. O lança-perfume era uma moda, a galera chegava, passava, jogava perfume em todo mundo ficava cheiroso. Alguém descobriu que se você lançar pra dentro, tu fica doidão. E a galera começava a não mais lançar pra fora, então virou uma droga mesmo. E aí ele proibiu, como uma questão de saúde pública, beleza. Mas a galera fica bolada. Segundo, proibiu a rinha de galo.
também sou totalmente a favor, acho uma maldade com os animais. Mas para a população, que era uma febre a rinha de galo, o presidente é um babaca, o presidente é um cara que, pô, a galera, e aí começa a perder popularidade. E o engraçado é o seguinte, ele ainda estava no momento em que o Rio de Janeiro ainda era metade capital. Afinal, Brasília ainda está, né, terminando de ser construída. Então ele ficava em Brasília, mas ele morava no Rio de Janeiro. E ele morava no Leblon. E aí quando ele chegava de carro no final da tarde, ele via as moças do Leblon saindo da praia de biquíni. E a esposa dele achava aquilo uma indecência. Como é que pode essa menina toda pelada? Olha os biquíni. Coisa indecente, né? E aí, olha que doideira, cara. Ele proibiu o uso de biquíni na praia. Depois ele argumentou, as damas de São Paulo me fizeram uma denúncia. Haviam abusos. Então proibi? Como presidente proibi? Olha isso. As damas de São Paulo. Pô, galera de São Paulo, nada a ver, deixa a galera ir pra praia, pô. Entendeu? Eu sei que Santos não é fácil de chegar, mas, pô, é só descer um pouco a serra. A galera aqui quer ficar de boa. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Que a população já fica meio assim. Pô, mano, vacilão esse presidente, concorda? Vai continuar perdendo popularidade. Por quê? A imprensa, cara, não perdoa. E o Jânio Quadros, ele vai fazer um tipo de política chamada, que foi apelidada pela imprensa, de política dos bilhetinhos. Já repararam, tanto na época do Bolsonaro, quanto agora com o Lula, que acontecem as chamadas reuniões ministeriais? É o presidente ao centro, e aí tem o ministro da Fazenda, da Economia, da Educação, da Cultura, e por aí vai. E aí eles debatem sobre as coisas que tem que acontecer com o país, é uma empresa, né? O Jânio não. O Jânio não fazia reunião ministerial. Ele deixava um bilhetinho na mesa do ministro. Então imagina, eu sou lá, Otto Barreto, ministro da Educação. Sentei, quando eu olho, tá um bilhetinho do presidente dizendo, olha, acho que é melhor o senhor aumentar o orçamento com o Fundeb, não sei o quê. Tá, mas e aí, presidente? Conversa comigo, tu é meu chefe. E aí quando vazava isso para a imprensa noticiava. E a ideia de que ele é maluco começou a ficar cada vez mais forte. Fica pior também o seguinte, o Jânio, ele tem uma herança maldita que ele herdou do JK. Ele herdou uma dívida pública gigantesca. E ele tem que pagar o FMI. Então ele vai começar a fazer o quê? Cortar subsídio. O que é subsídio? É a ajuda que o governo dá na importação, por exemplo, de petróleo e também de gêneros alimentícios. Ele corta o subsídio não só do petróleo, como do trigo. O que aumenta? O combustível e o pão. Porra, a coisa mais importante para o pobre. Então a galera vê durante o governo dele a inflação começando a crescer além da média internacional. Por quê? Por favor, Renan. Estou sentindo um negocinho na garganta aqui. Por quê, galera? Ele tinha que cortar gasto para pagar o FMI. Dá para entender o que o Jânio faz. Mas a população não entende. A população ela quer a carne barata. Ela quer o pão barato. Ela não está nem aí para o que o governo está fazendo. A culpa é do presidente. Ele foi eleito, o pão aumentou, a culpa é de quem? É dele. Então, essa figura exótica, eu vou te falar, cara, lá na década de 80, quando o Jânio foi eleito governador de São Paulo, ele caçou, ele proibiu a galera do skate de andar na rua e nas calçadas, ele proibiu a galera do hip hop, a galera dos Racionais, ele proibiu o break, a dancinha do passinho, ele mandou pintar as paredes com grafite, já era a época dos Gêmeos, pô, grandes artistas nacionais que estavam grafitando. Então, assim, ele é um conservador, para não dizer palavras um pouco mais nocivas, digamos assim. Cara, ele está sendo criticado, e, meu irmão, e todo mundo, e aí começa a demissão de ministro, e o Congresso começa a não aprovar mais as coisas que ele quer, ele estava assim, tem um doidão no poder. Aí ele dá a última cartada. Qual foi a última cartada? Ele sabia que o vice-presidente dele era mais odiado do que ele.
chamado João Goulart. Sobretudo por essas forças da direita, militares e tal, beleza? Coloca isso aí, o João Goulart, o vice. Mas ele ficou completamente encantado quando nasceu um conceito chamado Terceiro Mundo. Isso é uma aula que eu vou te dar, vai ser a nossa última aula de História Geral. É o início da descolonização da África e da Ásia, aonde lá na Indonésia surgiu esse conceito. Ó, tem o primeiro mundo, que é o capitalismo, tem o segundo mundo, que é o socialismo, e o terceiro mundo é o não alinhado. Tem país que não precisa falar, eu sou alinhado aos Estados Unidos, eu sou alinhado ao União Soviética. Não, pô. A gente pode ser o quê? Uma terceira via, um terceiro mundo. E o Jânio achou aquilo, cara, incrível. Incrível. Ele falou, é isso mesmo. A gente não tem que se alinhar nenhum nem outro. A gente tem que ter uma política independente. E ele começa a falar isso para a imprensa, começa a fazer declarações dizendo, ó, o Brasil é um país de terceiro mundo, o Brasil é um país não alinhado, beleza? O Lacerda, que era o cara que apoiou ele, que é um cara de direita e que odeia a União Soviética, odeia o comunismo, começa a falar, que papo é esse que a gente não é alinhado? A gente é alinhado, sim. Nós somos alinhados aos Estados Unidos. Nós rompemos relações com a União Soviética. Ele, então, vou retomar. E, de repente, tem uma embaixada russa no Rio de Janeiro. O cara retomou relações com a União Soviética. O cara restabeleceu relações com a China. Ou seja, ele está fazendo conexão com o mundo vermelho. E a galera tá como? Meu irmão, que papo é esse? O cara, o presidente... Ele não para por aí. E aí ele vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul Yuri Gagarin. Esse aqui foi o primeiro homem a ir para o espaço. É um cosmonauta, sabe o que significa isso? É um astronauta comunista. Foi lá e falou, a Terra é azul. Cara, você está condecorando um comunista? Pô, meu irmão, isso não pega bem no Brasil, tá ligado? Isso não é maneiro. Isso é quase inaceitável, mas... O homem foi pro espaço. O cara não fez qualquer coisa, entendeu? Tanto é que mesmo depois da intervenção militar, o Castelo Branco, o primeiro presidente militar, ele não vai derrubar a condecoração do Gagarin. Não derruba. Por quê? Porque ele considera que esse cara realmente fez uma coisa extraordinária. Agora, quando o Jânio Quadros condecora o Che Guevara, aí, meu amigo, aí a coisa ficou feia. Aí o caldo entornou, porque, tipo assim, qual é o motivo dele condecorar um revolucionário argentino, né, mas que fez a Revolução Cubana, que é assumidamente um líder comunista, que vai lutar em Angola, que vai lutar na Bolívia. Cara, o Lacerda surta. E aí o Lacerda vai à rádio e acusa o Jânio Quadros de ser um comunista internacional, um agente da KGB, um louco, um despreparado e tal, Mano, isso detalhe, tá? 7 meses de governo. 7 meses. E uma convulsão nacional, o presidente, pai, comunista e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele fica simplesmente ingovernável. O que significa isso? Que o Congresso não aprova mais nada do que ele quer. E ele fica completamente out, tá ligado? Ele não governa, ele vira uma figura praticamente simbólica. Cara, conspiração nos corredores, muita falação nos bastidores, ele não sabe o que faz, e aí ele tem um plano. Presta atenção no plano dele. Mais uma vez, quem é o vice-presidente dele mesmo? Por favor, Renan. João Goulart, que tem acusações de todo mundo de ser o quê? Comunista, não é isso? Então o Jânio Quadros manda João Goulart para a China. Mandou o comunista para um Estado comunista. A imagem de Jango na sede do Partido Geral Comunista, a foto do Jango apertando a mão do idoso Mao Tse Tung. O Jango vai fazer um discurso dentro do partido, com um martelo e uma foice gigantesco, meu irmão, atrás dele. Aquilo reforçou a beça
A ideia, olha lá, caiu a máscara, ó. O cara é comunista mesmo. Tá até chorando, ó lá, tá chorando, ó. Tá vendo aí, ó? Então, ele tirou o foco dele e jogou pra quem? Pro João Goulart. Agora, o que ninguém esperava é que ele fosse enviar ao Congresso Nacional uma carta de renúncia. É sério. Qual é o plano dele? Que o Congresso não fosse aceitar. Ele, na cabeça do Jânio, o Congresso ia pegar a carta de renúncia e ia falar, mas senhor presidente, se o senhor renunciar, quem vai assumir é o comunista. Nós não podemos deixar isso acontecer. Pelo amor de Deus, presidente, repense na sua atitude. E aí o Jânio falaria, então me deixa governar. Então aprova o que eu quero. Então seja um Congresso bonzinho. Esse é o plano. O que o Congresso Nacional fez? Assinou a carta de renúncia. Gente, é completamente ridículo. O cara estava achando que estava jogando pôquer e deu all-in. Só que pagaram, ele perdeu. Simplesmente o Congresso falou, beleza, valeu aí, vai-te embora. E ele, pateticamente, saiu do poder em 7 meses. Reza a lenda que quando ele estava no avião, ele deu uma volta em Brasília porque ele acreditava que a população fosse às ruas pedindo para ele voltar e que haveria uma revolução. Então nem a perda da popularidade dele, ele conseguiu entender. E aí ele escreveu a carta de renúncia chamando de forças terríveis. E ele nunca falou que forças eram essas, que levaram ele a renunciar. 10 anos depois, ele fez uma entrevista para Maria Gabriela. Mesma Maria Gabriela, inclusive está no YouTube com um canal bem legal, de entrevista, obviamente. E aí a Maria Gabriela, novinha e tal, falou assim, senhor presidente, senhor presidente, o senhor escreveu na sua carta de renúncia que forças ocultas te levaram a renunciar? Que forças ocultas eram essas? E aí ele olhou para Maria Gabriela, grosso como sempre, né? E falou o seguinte, me admira a senhora não ter lido minha carta de renúncia. Aí a Maria Gabriela ficou toda desnorteada. Eu realmente não li, mas sabe como era? Ela falou assim, nunca chamei as forças de ocultas. Ocultas por quê? Se estavam na frente de todos as terríveis forças nacionais e internacionais, eu não posso mais falar. E ele nunca falou que porcaria de forças eram essas. São terríveis. O cara foi embora, meu irmão. Ele abriu caminho para o golpe. Porque uma coisa ele estava certo. Uma coisa ele estava certo. Os militares e a burguesia não iam deixar esse cara assumir. João Goulart era uma esquerda demais para aquele momento. Nós estamos no ano de 1961. Acabou de acontecer a Revolução Cubana. O Kennedy acabou de assumir a presidência. O Kennedy tem 7 meses de governo, igual o Jânio. E está tendo que lidar com Cuba e vai tentar fazer a invasão da Baía dos Porcos e aquilo vai acabar muito mal, vai pegar muito mal para os Estados Unidos. Então, assim, como é que eu posso dizer? O clima da Guerra Fria estava muito tenso. E aí os militares começaram a ameaçar. Ó, vai deixar assumir mesmo o Congresso? Isso é comunista. A gente não gosta de comunista. Então, o Jango, ligaram pro Jango, chegaram a ligar e falaram assim, ó, não volta, irmão, não volta que os militares vão te prender, não sei o quê. O Jango falou, não vou voltar? Voltou pro Brasil. E quando ele chega, ele recebe a notícia do seguinte, que ele era presidente, mas, já volto para falar sobre isso, mas que ele não era o presidente em exercício. É como assim? Não entendi nada, professor, vou te explicar. O Congresso Nacional decretou o parlamentarismo, o que é ilegal. O Congresso não pode mudar o sistema político do governo brasileiro. Mas quando o Jango chega, o novo primeiro-ministro, que é na prática o presidente, que é o Tancredo Neves, figura importante, foi ministro da Justiça na época de Vargas, fala, olha só, Jango, não foi para te sacanear, foi para evitar um golpe.
Porque se você assume, os militares não vão deixar. Então, cara, a gente teve que fazer esse ato aí. Desculpa, tu é o presidente, mas quem manda sou eu, Tancredo Neves, que fui eleito pelo Congresso Nacional. Ou seja, é um golpe. Mesmo que dentro do parlamento, é golpe. E aí surge esse cara aqui, chamado Leonel Brizola. Brizola era casado com a irmã do Jango. Eram cunhados, eram familiares, ambos gaúchos. E o Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Um cara extremamente enérgico, um cara extremamente popular pelo Brasil inteiro. E ele vai iniciar a chamada campanha da legalidade, ou movimento da legalidade. O que é isso? O Brizola começa a falar na rádio, começa a incentivar a manifestação, a incentivar a passeata, todo mundo dizendo, olha, nós somos pela legalidade, nós somos pela democracia. O Brizola ia na rádio e falava o seguinte, olha, se você é a favor do João Goulart, manda pra gente o grupo dos 11, escala pra vocês aí o time da legalidade. E aí a galera humilde, só pra ouvir o nome na rádio, fazia lá o grupo dos 11 e mandava. Aí o Brizola, vamos lá, ó, o grupo dos 11 pela legalidade, estamos aqui com Otto Barreto, Leandro Almeida, Alan Rodrigues, aí todo mundo ficava mal. Depois da intervenção militar, essas pessoas vão ser perseguidas, cara, por serem colaboradoras com o comunismo, sendo que era um bando de gente que não sabia o que estava acontecendo, estava mais querendo entrar naquela farra. O fato é que depois de um ano de muita pressão, o Congresso Nacional falou, cara, aparentemente o povo quer o Jango, mas vamos perguntar. E aí foi convocado um plebiscito, 6 de janeiro de 63, perguntando ao povo brasileiro, brasileiros, vocês querem o parlamentarismo, ou seja, Tancredo Neves, ou vocês querem o presidencialismo, ou seja, João Goulart? Então, o cara vai ter que ser eleito de novo, né? E dos 12 milhões de votos, 10 milhões votaram a favor do Jango, pô. O que era óbvio, pessoal. Porque o trabalhador, ele não via o Jango como comunismo. Ele via o Jango como Vargas. Ele foi ministro de Vargas, ele aumentou o salário mínimo, ele distribuiu cesta básica, ele fez programa de habitação. Ele é um cara do povo, se ligou? E aí, contra tudo e contra todos, o parlamentarismo caiu e finalmente João Goulart foi efetivado presidente do Brasil. Meu diretor, por favor. Galera, primeira coisa que o Jango fez foi enviar uma carta ao Congresso Nacional, quase que com uma bandeirinha branca. Ó, galera, eu não sou comunista, eu não vou confiscar os meios de produção, eu não vou fazer reforma agrária, vai ser um governo social-democrata. Sabe qual é? E o Congresso, beleza, ele foi lá, tomou posse. Agora, ele começa a montar o ministério. Aí ele bota ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro, porra, todo mundo, cara comunista. Aí ele coloca como ministro da Educação, Paulo Freire, pô, cara comunista. Aí vai ministro do Desenvolvimento, Miguel Arraes, porra, ou seja, é um ministério da canhota. E ele lança seu plano econômico, chamado Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. E social, o que mostra o quê? Uma referência à característica de um governo de esquerda. E aí ele fala distribuição de riqueza para a galera da direita, tipo assim, comunista. Encampar refinarias particulares de petróleo, uma busca nacionalista, como Vargas, de que quem tem que explorar o petróleo é o Estado. Reduzir a dívida externa brasileira, porque todo mundo prometia isso, e diminuir a inflação, mantendo o crescimento econômico. Cara, 63 foi um ano terrível. Terrível, terrível. Explodiram a cabeça do presidente americano John Kennedy na frente de geral. No ano anterior foi a crise dos mísseis. Vão matar o Che Guevara na Bolívia. E o Lyndon Johnson, presidente americano, eu vou falar mais sobre ele na aula geral, mas quando ele assume no lugar do Kennedy, ele fala: The American nation can't not
must not and will not. Os Estados Unidos não podem, não devem, não irão permitir um novo governo comunista no mundo. Mandou essa, mano. Então, qualquer governo de esquerda, nesse momento da Guerra Fria, é um governo comunista. Então, a interferência americana vai ser o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, cara, qual é a principal interferência americana? Econômica. Começa a manipular a reserva, começa a manipular a bolsa, começa a desvalorizar o cruzeiro, começa a aumentar o dólar, as coisas vão ficando mais caras, a inflação vai ficando cada vez maior. E a pressão sobre o Jango vai aumentando. Vai pipocar uma revolta dos sargentos da aeronáutica. Hoje muito se fala sobre como aquilo foi estimulado por um agente infiltrado americano para desconcertar o governo, para desequilibrar o governo. E ele foi lá defender os sargentos. Cara, isso para os militares é inaceitável, tipo assim, não se mete nos assuntos dele. Porque, meu irmão, os sargentos se rebelando para as Forças Armadas era insubordinação. E se for insubordinação, é prisão, é cadeia. Então, assim, quando ele vai lá proteger os sargentos, ele perde as Forças Armadas de vez. E para piorar, cara, quando ele começa o ano de 64, ele não está sendo pressionado só pela direita. Ele está sendo extremamente pressionado pela esquerda. Pela UNE, pela CUT, pela Liga Camponesa, pelo Bloco Operário. Tá todo mundo querendo reforma. E aí, presidente, cadê as reformas? Cadê o aumento do salário mínimo? Cadê as reformas de base? E ele tava assim, sabe, dos dois lados, não sabe o que faz. E foi aí então que em março de 64 o João Goulart resolveu explodir. Resolveu abertamente declarar a qual lado e quais intenções do seu governo. Ele vai fazer o discurso na Central do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, pessoal, bem no centro do Rio, a gente tem a estação de trem mais famosa, que é chamada Central do Brasil. E passam todo dia 2 milhões de trabalhadores por lá. Na época passava mais ou menos quase 1 milhão de trabalhadores todo dia por lá. Então, se ele quer falar na Central do Brasil, ele quer falar para o trabalhador. E aí, cara, eram 350 mil pessoas. E dessas 350 mil pessoas, uma porrada da galera do PCB, do Partido Comunista, uma galera das ligas camponesas. Então, assim, tava todo mundo lá apoiando o Jango com bandeira vermelha, falando de legalidade do Partido Comunista. Olha as faixas. O cartaz do Fidel Castro, falando que os latifúndios e os trusts são contra o governo. Então, assim, foi um ato político da esquerda, total. E o Jango, ao lado de sua esposa, vai prometer as famosas 5 reformas de base. Primeiro, ele promete reforma urbana. Imóvel que estiver desocupado por 5 anos é confiscado. Segundo, reforma educacional, projeto do Paulo Freire, 10% do PIB obrigatoriamente para educação. Reforma tributária, taxar grande fortuna. Até hoje esse papo rola sempre. Quarto, reforma eleitoral, promete voto para analfabeto. E qual é a última? As 2 palavras coligadas que são um pesadelo para a burguesia. Reforma agrária. O confisco de latifúndio improdutivo. Quando o Jango promete essas reformas, a população vai à loucura. Tipo, caraca, tá acontecendo mesmo. Agora a gente vai ter uma distribuição social, agora a gente vai ter uma distribuição financeira, agora vai melhorar a vida das classes mais pobres. Era uma posição, um posicionamento muito mais acanhota mesmo, tá ligado? Só que olha o primeiro problema. Ao lado da Central do Brasil, hoje, desde aquela época, é o Palácio Duque de Caxias, que já foi, inclusive, o Ministério da Guerra. Então, Castelo Branco, Costa e Silva, estava todo mundo lá, olhando 350 mil trabalhadores de bandeira vermelha. Aquilo para eles, assim, falar, meu irmão, isso é uma revolução comunista. O embaixador americano, Gordon, isso tudo vazou nos últimos anos por conta do Wikileaks, e tem esse áudio, é bizarro esse áudio, é um telefonema dele com o presidente Johnson. E ele fala para o presidente Johnson o seguinte,
o nome dele é Gordon, embaixador americano no Brasil, ligando o presidente dos Estados Unidos. E ele fala o seguinte: olha, presidente, João Goulart no poder não faz do Brasil uma nova Cuba, faz do Brasil uma nova China. Estão ligados? Tá falando, ó, esse cara vai fazer o Brasil virar a China. Então a interferência americana era total. Total. A CIA, a imprensa, Roberto Marinho, Carlos Lacerda, todo mundo trabalhando pros caras. E aí a resposta vem por São Paulo, na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Na Avenida Paulista, 500 mil pessoas da alta burguesia paulistana, 98% brancas, 90% de classe média alta, vão lá com um terço na mão, protestando contra o presidente comunista, que ele vai acabar com a família, que ele vai confiscar nossa casa, que vai colocar 3 crianças para viver no teu quarto. E aquela mobilização, que foi uma mobilização realmente grande, por 500 mil de pessoas, organizada, por exemplo, pela socialite Hebe Camargo, que morreu com um telefone de pérolas cravejada em casa, vai dar força aos militares apoiados pelos Estados Unidos a derrubar a democracia brasileira em uma intervenção militar. Aqui as reformas que eu te falei. Começa tudo em 31 de março de 64. A alta cúpula militar, ela ainda estava indecisa. Castelo Branco principalmente não sabia se realmente era necessária essa marcha e tal, etc. E aí um velho conhecido nosso, chamado Olímpio Mourão Filho, o mesmo cara do Plano Cohen, que deu o golpe para o Estado Novo de Vargas, ele era capitão na época, agora ele é general, um golpista nato, ele sai de Juiz de Fora, em comboio militar, caminhão, tanque de guerra, em direção ao Rio de Janeiro. E aí, meu irmão, já que ele vai derrubar o Estado da Guanabara, ele meio que empurra os outros militares a fazer o mesmo para Brasília. E aí, Costa e Silva pega a galera em comboio e vai para Brasília. Quando o Jango percebe, é tarde demais. E aí não resta nada a não ser a fuga. João Goulart vai para Porto Alegre, pousa no Rio Grande do Sul, aonde vai encontrar Brizola. E olha que doideira, Brizola de fuzil na mão. De fuzil na mão. Quando o Jango desce, o Brizola aqui, ó, já armado, fala: presidente, o 3º Comando do Exército está preparado para a resistência. O 3º Comando do Exército é o Exército Rio-Grandense, é o Exército Gaúcho. E o alto comandante estava aliado a Brizola. Ou seja, o que o Brizola estava propondo era uma guerra civil. Resistir, exército brigando com o exército. E tudo isso dependia do João Goulart. E aí o Jango fala uma frase que eternamente vai ser discutida nas mesas de bar, principalmente entre nós, professores de humanas, se ele foi covarde ou se ele foi sensato. Porque o Jango olha para o Brizola e diz: cunhado, prefiro o exílio ao ver derramada uma só gota de sangue brasileira. Dali, Jango vai para o Uruguai e nunca mais volta para o Brasil. Brizola, algum tempo depois, foge também e no dia 1º de abril se concretiza essa intervenção militar que vai dar início a 21 anos desses regimes militares. Beleza, pessoal? Eu ia falar mais alguma coisa. O apoio americano com informação, com porta-avião que já estava no Atlântico, é chamada Operação Brother Sam, ou seja, irmão Sam, em uma relação ao tio Sam. Covardia ou sensatez? Deixo para vocês essa discussão, mas o fato é que agora são mais 2 décadas de governos militares que eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.